Então vamos lá, o primeiro debate. Vamos abrir esse palco com um debate sobre os direitos autorais na era da internet. A troca de conteúdo intelectual na internet é realizada de forma direta entre usuários, ou seja, questionando aí o papel e o modelo de negócios dessa indústria que há tempos, intermedia o contato entre produtores e públicos. E por um lado, essas mudanças favorecem o acesso ao conhecimento, por outro, geram aí um tensionamento nas velhas práticas da propriedade intelectual, e é sobre isso que a gente vai falar agora. E os nossos debatedores são, por webconferência, a Veridiana Alimonte, advogada e pesquisadora do IDEC na área de telecomunicações e internet, está participando do NET Mundial e vai entrar aqui com a gente, via web. E aqui para o palco eu chamo Gustavo Anitelli, sociólogo, mestre em comunicação e cultura e produtor do Teatro Mágico. O Pedro Nicoletti Mizukami, pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade, da FGV Direito Rio, nas áreas de direitos autorais, pirataria e acesso ao conhecimento. O Felipe Altenfelder, membro do coletivo Fora do Eixo e um dos fundadores do Mídia Ninja. E também o Alfredo Manevi, secretário adjunto da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. E a nossa mediadora, que é a Fernanda Machiavelli, chefe de gabinete da Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. É isso aí, vamos ao primeiro debate do último dia de Arena NET Mundial. Fernanda, é contigo, bom debate para vocês. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando presencialmente, para todo mundo que está acompanhando via web. Nós vamos começar o nosso debate hoje com uma participação especial, a Veridiana Alimonte, que está no NET Mundial. Ela é conselheira no Conselho Gestor da Internet, é uma das principais ativistas que militam na área de internet, militou agora para a aprovação do Marco Civil da Internet, enfim, é uma das garotas que nos representam no mundo da internet, como disse ontem, é a Nana na abertura do NET Mundial. Vou passar a palavra para ela, então. Veridiana. Olá, bom dia a todos e a todas. Me ouvem bem? Sim. É um prazer poder participar da Arena NET Mundial com vocês, mesmo que de longe. Estive aí no primeiro dia, à noite, comemorando o Marco Civil. Bom, vamos lá. Esse debate é bastante relevante, no contexto da internet. Aqui no NET Mundial é uma das principais disputas. As indústrias do copyright querendo incluir a proteção aos direitos autorais explicitamente no texto e a gente tentando barrar. Mas é uma disputa em diversas frentes. Mesmo no Marco Civil a gente teve essa discussão e a principal parte dela vai ficar para a reforma da Lei de Direitos Autorais, que é uma outra tarefa grande pela frente no Legislativo brasileiro. Bom, eu, como a Fernanda Machiavelli disse, sou uma das representantes do terceiro setor da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet no Brasil, mas a minha organização é o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, onde a gente faz essa discussão dos direitos autorais e do acesso ao conhecimento na perspectiva dos direitos do consumidor, E isso é muito importante. A gente é importante ter em vista que, se por um lado existem autores que criam obras e criam conhecimento, por outro lado, essas obras e esse conhecimento precisa ser acessado, pelo resto da humanidade. Então, essa é uma discussão relevante em que esses direitos precisam ser equilibrados. Existem uma série de bens culturais e informacionais que deveriam estar mais disponíveis do que estão, que para se ter acesso a eles é necessário, tem uma discriminação e uma diferença muitas vezes por classe, e mesmo até, e aí tem uma discussão que vai além, muitas vezes os direitos autorais chega a ser uma grande razão para censurar conteúdos online. Então, essa é uma discussão importante também na perspectiva do direito do consumidor, que o IDEC faz há algum tempo, e, inclusive, analisa a legislação de direitos autorais no Brasil em comparação com outros países, e a nossa lei de direitos autorais, ela é bastante restritiva. E em diferentes rankings aí anuais que o IDEC participou junto com a Consumers International, que é uma entidade internacional que reúne uma série de outras organizações de defesa do consumidor, o Brasil sempre ficava mal posicionado em relação às garantias do direito do consumidor nessa compreensão ampla do acesso ao conhecimento. É interessante ainda ter em vista que quando a gente fala de consumidor e acesso ao conhecimento e bens culturais e informacionais na internet,
O consumidor, ele está longe de ser, né, o usuário de internet, ele está longe de ser apenas um receptor de cultura e informação. A internet possibilitou que o usuário, o cidadão, fosse muito mais ativo na produção de conhecimento e na disseminação de conhecimento. E essa é uma face muito positiva das novas tecnologias de informação e comunicação, uma face muito positiva da internet também, que precisa ser cada vez mais estimulada, né? E incluída também em políticas públicas para que isso possa ser garantido. E uma outra questão importante que a internet permitiu foi justamente colocar de forma próxima, e aí outras pessoas que estão nessa mesa poderão falar muito melhor do que eu sobre isso, né? O autor, acho que eu travei. Ah, voltei. O autor e o usuário. O autor e o usuário numa mesma, eles conseguem se comunicar diretamente, né? Não são necessárias as indústrias intermediárias, passam a ser menos necessárias as indústrias intermediárias que lucram tanto com os direitos autorais e que são, na realidade, as grandes lobistas da proteção de grande parte desses direitos. Quando eu falo de indústrias intermediárias, eu estou falando da indústria fonográfica, cinematográfica, editorial, né, que muitas vezes se utiliza das obras produzidas pelos autores, né, tem direitos conexos em relação a essas obras e explora como uma grande mercadoria e não repassa também devidamente o autor não é devidamente o autor não recebe devidamente o seu pagamento e o seu reconhecimento por aquilo que foi produzido. Na verdade, isso é monetizado por essas indústrias intermediárias, que a internet permite um rearranjo, né? A cultura digital permite um rearranjo nessas estruturas aí que essas indústrias lutam cada dia mais fortemente para que não sejam alteradas, mas que também existe um outro lado muito importante nessa moeda, que faz a sua parte para tentar tornar cada vez mais a perspectiva da cultura digital e do acesso ao conhecimento a perspectiva que deve ser que se deve ter em vista quando se trata de direitos autorais. E aí é interessante citar rapidamente, né, dois trabalhos do IDEC em relação a essa questão dos direitos autorais, como que isso causa prejuízos ao usuário diretamente, não só no mundo online, mas também uma coisa bem simples como ter acesso à sua bibliografia do primeiro ano da sua faculdade, né? A Lei de Direitos Autorais, atualmente, ela impede cópias integrais de qualquer obra, seja livro, filme, música, né? E qualquer estudante universitário vive uma dificuldade quando tem que ter acesso à bibliografia básica obrigatória de um curso. O IDEC fez, há algum tempo atrás, uma pesquisa que verificou a bibliografia obrigatória dos 3 cursos principais, né, os mais tradicionais, Direito, Engenharia e Medicina, Engenharia e Engenharia Elétrica, na USP e na PUC de São Paulo. Eram muitos livros, mais na USP do que na PUC, mas eram muitos livros, e nem todos estavam disponíveis nas bibliotecas, né? Quase 20%, cerca de 17% dos livros que eram bibliografia obrigatória do primeiro ano desses cursos não estavam disponíveis nas bibliotecas dessas universidades. São universidades de referência, então a gente pode imaginar o que acontece em outras universidades, né? Se o estudante de direito do primeiro ano fosse comprar todos os livros da bibliografia obrigatória, todos, mesmo aqueles que estavam na biblioteca, ele ia gastar mais de R$9 mil. Se ele fosse comprar aqueles que não estavam disponíveis, ficava menos, né? Mas ele ia gastar quase R$1.000 em relação àqueles que não estavam disponíveis. E mesmo entre aqueles que não estavam disponíveis, nem todos estavam à venda no mercado, não eram encontrados em livrarias. Então essa é uma questão muito importante em relação até a recursos, o que a gente chama de recursos educacionais.
é o acesso ao conhecimento na educação, na informação, na produção científica, e um estudante ele não tem acesso àquilo que é necessário para o aprendizado dele, que a universidade considera obrigatório para o aprendizado dele. E também, mesmo aqueles livros que estavam disponíveis na biblioteca, é importante ter em vista que tem um exemplar, 2 exemplares, nem sempre tem exemplares suficientes. Então, essa é uma realidade que muitas pessoas já fazem essa discussão, né, da importância dos recursos educacionais, da importância da cópia quando não há finalidade lucrativa, da importância de estarem disponíveis ao público as produções científicas e acadêmicas que são financiadas com recursos públicos. Toda essa é uma discussão também que está diretamente relacionada à disponibilização de conteúdo científico na internet e a questão do acesso ao conhecimento também. Uma outra pesquisa que o IDEC fez e que traz aí uma outra discussão que também o Pedro Mizukami certamente poderá falar isso com mais propriedade do que eu, que é as restrições que não existiam na era analógica e que existem na era digital em relação à disseminação de conteúdos e à cópia e reprodução de conteúdos, as restrições tecnológicas, né? Antes, talvez muitos dos que assistem a gente agora nem conheçam, nem tenham utilizado uma fita cassete. Eu ainda cheguei a ter algumas fitas cassete com musiquinhas infantis. Era simples, você tinha uma fita cassete e fazia cópia da sua fita cassete, entregava para o seu amigo, para sua namorada, para o seu namorado, né? Mas hoje, muitos produtos tecnológicos que nós compramos e que também já estão ficando cada vez mais obsoletos, né? CD, DVD, vêm com restrições que impedem a cópia. E mesmo serviços online de conteúdo, como Netflix, Netmovies e outros, e essa foi outra pesquisa que o IDEC fez, embora você pague aquela assinatura para assistir aquele conteúdo onde você quiser, quando você quiser, que é o slogan deles, né? Também vem com restrições tecnológicas, tanto no sentido de você poder fazer cópia desse conteúdo, e há casos de serviços de conteúdo online que você até compra o conteúdo, não é só uma assinatura mensal para assistir quando quiser, mas você tem restrições em relação a fazer cópia desse conteúdo e restrição em quantos aparelhos você consegue acessar, né? Além também de questões relacionadas ao que a gente chama de interoperabilidade, que é a sua capacidade de conseguir acessar esse conteúdo que você adquiriu na assinatura ou adquiriu mesmo para ter gravado, em diferentes sistemas operacionais, ou você só consegue acessar no Windows ou só em Mac, não consegue acessar em Linux, e também aparelhos, você só consegue acessar aparelho da Samsung ou em aparelho da Apple. Essa questão da interoperabilidade também é bastante relevante quando a gente discute acesso ao conhecimento. Então, essas eram algumas reflexões iniciais que eu queria trazer para esse debate extremamente relevante que está sendo feito agora na Arena Net Mundial. Eu, infelizmente, não vou poder acompanhar todo o debate com vocês, vou ter que me retirar. Mas desejo aí uma bela discussão e tenho certeza que as pessoas que estão aí na mesa poderão trazer contribuições muito relevantes para essa discussão. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Veridiana. Então, a gente ouviu a Veridiana Limonte, que está lá na conferência NET Mundial, ela que é pesquisadora do IDEC e que tem feito esse debate há vários anos na sociedade. Eu vou passar agora a palavra para o Gustavo Anitelli, que é sociólogo de formação, é produtor do Teatro Mágico, o Teatro Mágico que é uma banda independente que trabalha sem gravador. Ele também é o porta-voz do movimento Música para Baixar, que é um movimento que defende o reconhecimento legal do direito de compartilhar arquivos de música na internet. Então, eu vou passar a palavra aqui para ele. Cada um dos presentes vai fazer uma fala de 10 minutos, depois a gente vai abrir para vocês contribuírem com perguntas. Então, quem está aqui presencialmente e quem está acompanhando online, pode mandar sua pergunta, hashtag ArenaNet Mundial, Facebook, Twitter, participa.br, e também vão poder fazer as contribuições aqui presencialmente. Então... Olá, bom dia a todos e todas presentes e aquelas e aqueles que estão acompanhando por internet. Meu nome é Gustavo Anitelli, enfim, já fui apresentado aqui.
e vou fazer um pouco uma explanação também dentro do mestrado que eu terminei, devo publicar daqui uns 2, 3 meses, que está dialogando exatamente com isso, com, enfim, os negócios da música e como o direito autoral é um elemento central nessa história toda. Né? Parte dos meus estudos foi olhando um pouco para o que o GEPOPAI, que é um grupo que estuda direitos autorais na USP, junto com o Pablo Hortelado, o que eles fizeram ali no último período, e tem umas informações assim interessantíssimas, né? Bom, quando eu iniciei minha carreira como produtor, a gente iniciou numa política bem ofensiva de deixar a música livre na internet e ter isso como uma pauta para a gente, né? Sempre incentivar as pessoas que elas pudessem baixar as nossas músicas para daí conhecer o nosso trabalho, já que a gente não teria entrada em rádio e TV. Todos esses elementos estão absolutamente interconectados, né? E o direito autoral ele está no meio ali, né? A gente bancou isso muito no início, a gente era chamado de louco, de maluco, porque bancava essa política das pessoas poderem baixar nossa música, de que o autor não iria receber por conta disso, e é engraçadíssimo que a gente consegue analisar com os dados de hoje, né? Hoje a gente percebe artistas e gravadoras já também liberando as músicas na rede, porque não tem política melhor para divulgação, né? Mesmo que eles sejam contra, né? Até o Emicida que tocou ontem aqui, uma vez ele fez uma declaração que ele era contra o download ilegal de música. Acho que essa é uma pauta que a gente conseguiu derrotar, mas até aqueles que são contra o download ilegal de música precisam também deixar liberadas na rede, porque é um modelo central de divulgação hoje em dia, porque senão você não consegue difundir a sua música. Portanto, isso é muito importante a gente pautar. Ao mesmo tempo, a gente vem avaliando que as próprias gravadoras mudaram a sua visão, né? Inclusive as majors e a gravadora brasileira Som Livre, né? Já não mais pautam tanto essa história de download ilegal de música, né? Até porque o dinheiro está vindo de outro lugar, é isso que a gente vai ver aqui. Mas voltando, nesses últimos 10 anos, a gente vem percebendo uma mudança radical no mercado e radical também das pessoas, no modo de consumo, né? Antes a gente tinha um movimento música para baixar, mas o que a gente vem percebendo é que as pessoas não sequer mais baixam música, né? As pessoas streamam as músicas, escutam as músicas ali na hora, sem sequer baixar. O ponto central dentro de um capitalismo onde as empresas precisam ser donas das coisas, para que, enfim, as pessoas precisam pagar para ter acesso, né? Como é que fica o direito autoral nessa história? Como é que fica a música nessa história? E como é que a gente pode acessar a cultura dentro desse contexto? A gente tem uma avaliação, hoje no Brasil, de que existe um gap gigante, né? Assim, por um lado, a gente tem compositores mal remunerados, né, dos seus direitos autorais, e, por outro lado, nós temos um acesso à cultura, um acesso à música, especificamente, muito mal colocado, né? Assim, eu vou dar alguns exemplos aqui, um pouco absurdos, para vocês terem uma ideia. Assim, nós, do Teatro Mágico, já fomos multados algumas vezes por tocar as nossas próprias canções no show. Isso é absolutamente... A gente foi multado contra a gente mesmo, assim. Imagina se a gente fosse recorrer da multa, né? Como é que... Enfim, absolutamente esquizofrênico. O ECAD faz isso para obrigar que todo mundo pague ele. Mesmo que você tenha o direito de não querer pagar porque a execução da canção é sua, o ECAD te obriga a fazer isso. Caso você não envie um documento uma semana antes e tudo mais. Daí tem a história de como você burocratizar o processo para que, de fato, enfim, os compositores não consigam burlar esse tipo de coisa. Isso é um elemento central também no Brasil, né? Assim, é muito fácil, se tem políticas judiciais e políticas de acesso à cultura que te dificultam absolutamente o seu processo de manejo de gestão. É o que acontece com o ECAD. Todo debate que a gente ia fazer com eles, não, vocês precisam entender mais da lei. Não, vocês precisam sair da lei, se desapropriar da lei, né? É isso que vocês precisam fazer, até porque vocês burocratizam a lei para que os autores não consigam
fazer a gestão da sua própria canção. Essa é a verdade. Então, um exemplo é que eles multam os artistas, mesmo que esses artistas estejam cantando as suas próprias canções. Outro exemplo absurdo que o ECAD realiza hoje no Brasil é a distribuição radiofônica, né? Isso é uma coisa muito engraçada. Vejam só, o jabá é uma prática corriqueira no Brasil, né? Inclusive, o jabá é uma prática que se naturalizou no Brasil, né? Ninguém mais fala sobre o problema do jabá, e o jabá, na verdade, é isso, né? Você tem emissoras que vão tocando canções, que quem tem dinheiro põe dinheiro lá, as músicas vão tocando, legal, e quem não tem dinheiro fica de fora. É muito simples, né? Muito claro, né? O problema é o seguinte, o ECAD, enfim, tem que receber dessas rádios um determinado dinheiro, que no final forma um bolo, e eles vão distribuir esse dinheiro para as músicas que tocaram nessas rádios. Só que como é a distribuição? Eles declaram a distribuição como modelo de amostragem, né? Ou seja, eles pegam as 100 canções mais tocadas no Brasil e dão todo o dinheiro para 100 canções mais tocadas. Só que assim, num país onde o jabá é uma prática naturalizada, corriqueira, assim, é evidente que quem está pagando o jabá é quem está recebendo o dinheiro. Ou seja, a canção que é tocada do artista que toca média, não muito, né? Ou dos pequenos artistas que tocam de vez em quando, naquele programa específico de rádio, esse dinheiro que deveria ir para esse artista vai para a mão do empresário, do artista que está pagando o jabá para tocar mais vezes na rádio, né? Esse processo cíclico do direito autoral que acontece no Brasil serve para justificar um modelo e um mercado cada vez mais excludente. Quem menos deveria ganhar, ganha mais, e quem deveria ganhar, não ganha nada. Hoje a gente já teria tecnologia, né, para, enfim, checar quantas vezes tocou X canção e essa pessoa receber isso, né? O que o ECAD vai alegar é que, se a gente for dividir por cada canção que tocou, de repente tem um autor lá que deveria receber 0,1 centavo. Pois bem, o que a gente diz no Música para Baixar e nesse fórum de outros artistas que defendem essa pauta é o seguinte: então que se pague 0,1 centavo. Eu só não quero que meu 0,1 centavo, que é meu, vá para a mão do jabazeiro. Assim. Eu estou fortalecendo um cara nocivo ao mercado, né? Nocivo à democracia e à diversidade cultural. Enfim, então isso é uma das políticas que o ECAD faz. E, enfim, outra coisa interessante, ainda mais cruel ainda, é o que acontece no funk carioca do Rio de Janeiro, em especial da década de 90. Lá tinham 2 rádios que enfim, tocavam funk, né? E esses autores precisavam entrar nessas rádios, e o contrato com as rádios era justamente que eles faziam um contrato com a rádio, né? Evidentemente que muitos desses autores não detinham o total conhecimento e o manejo do contrato, e o que na prática aconteceu é que o DJ Malboro, que era um dos donos de uma das rádios, e um outro empresário, se tornaram donos de todas essas canções. Então hoje eles ganham muito dinheiro em cima de autores que têm canções, têm músicas famosíssimas, a música do Cidade de Deus, enfim, música do Tropa de Elite, uma série de músicas que os autores já não são mais donos dessas composições, e não é nem mais a gravadora. Olha só o processo, né? É a rádio. Porque a rádio, como era muito determinante na difusão da música na década de 90, se apropriava de todos os direitos e hoje acumula financeiramente em torno desses autores. Esses são pontos que a gente precisava mudar radicalmente na lei do Brasil. Né? Hoje, por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa, a empresa não pode te obrigar a assinar um contrato assim: olha, eu abro mão de todos os meus direitos trabalhistas e tudo bem, eu vou trabalhar. Não, a empresa não pode fazer isso. Há 80 anos atrás se pensou nisso já. E a empresa não pode fazer isso, porque senão as empresas iam fazer isso. Né? Isso acontece na música também. Né? Não é possível que ainda se existam contratos leoninos que retirem todos os direitos dos autores, como foram feitos no Brasil. Eu não sei se dá para a gente colocar aqui um gráfico que eu queria mostrar para vocês.
Será que a gente consegue colocar aqui? Eu vou falando aqui. Para finalizar minha fala, eu sei que está no fim. A gente vive um momento hoje no país que a indústria do copyright, para dizer que os autores estavam se prejudicando, né, iniciou-se um trabalho, enfim, dizendo que a música baixada tinha... enfim, as pessoas não estavam mais arrecadando o direito autoral, consequentemente, os autores já não tinham mais condições de trabalhar. E o que a gente tem visto no último período é exatamente o contrário. Tem um gráfico aqui, caso a gente não possa ver, eu vou mostrar para vocês. A gente consegue analisar que o único agente do mercado da música que se prejudicou foi exatamente as gravadoras que dirigiam e hegemonizavam esse mercado por conta do seu modelo ser exclusivamente baseado na matéria física da venda do CD. Né? O que a gente percebe, por exemplo, de 2008 para 2012, é que o ECAD acumula hoje mais que o dobro, hoje ele deve acumular mais que o dobro do que acumulava em 2008 de direito autoral. Isso significa que os autores, então, estão recebendo mais? Talvez não até, porque quem tem acumulado mais são justamente as editoras e as gravadoras. E é isso que nós precisamos pensar. Hoje, o próprio ECAD, teve um colega de uma das associações que assumiu, numa entrevista que a gente fez para o mestrado, que as gravadoras, inclusive, conseguem arrecadar mais dinheiro hoje em dia, não com a venda mais, mas em especial com o direito autoral que eles conseguem da execução mecânica e da execução em shows. O que é execução mecânica? A execução mecânica das canções é o que acontece na rádio e na TV especialmente. Eu vou dar um exemplo desse processo, finalizando minha fala, dizendo um contrato que a gente fez com a Som Livre há pouco tempo atrás. Para quem conhece a nossa história, sabe que a gente tem bastante, enfim, a gente tem muito problema em contratos com gravadoras, a gente já participou de vários debates, e a gente esteve participando de uma novela da Globo há pouco tempo, o ano passado, na verdade, e eles sugeriram que a gente colocasse uma das canções na novela. A gente falou, tudo bem, mas a gente quer fazer um contrato que a gente, enfim, não tenha que voltar atrás em nenhuma das pautas que a gente sempre defendeu. Nós não estamos à venda, né? E daí eles falaram, ok. A gente falou o seguinte, olha, tudo bem, vocês podem fazer a gestão do nosso direito autoral, só que a gente quer que o nosso público continue baixando a música livremente na internet. Eles não tiveram problema... ótimo. Os números estão bem... Acho que desencana, porque minha fala está no final e... enfim, eles não tiveram absolutamente nenhum problema com isso. E por que eles não tiveram nenhum problema com isso? Eles não estão mais interessados nas pessoas que estão baixando canção na internet. Eles estão interessados no dinheiro que a música gera dessa arrecadação absurda que o direito autoral tem feito. Né? O direito autoral tem feito uma arrecadação grandiosa em shows, em TV, em rádio, e esse é o interesse deles. Administrar as canções nesse sentido vão fazer que eles ganhem mais dinheiro do que vendendo música. Ou seja, de fato, esse modelo da música no Brasil e no mundo chegou no momento onde todo mundo pode arrecadar. Agora, nós precisamos pensar no modelo onde esses atravessadores não se reorganizem e continuem no mercado. A gente precisa pensar no modelo onde esse dinheiro possa ir diretamente para o seu autor e as pessoas também possam ter acesso à música, né? Nós não podemos ser criminalizados por baixar música, nós não podemos ter um modelo de execução pública que criminalize, por exemplo, um colégio... um colégio municipal por estar tocando canções numa festa junina. Nós mesmos no Teatro Mágico, por exemplo, temos dificuldade em liberar as nossas canções para rádios comunitárias. A gente chegou uma vez para o ECAD e falou o seguinte, olha, nós queremos liberar as nossas canções todas, tudo bem? Eles disseram para a gente, tudo bem, mas a gente vai cobrar. Olha que loucura, né? Então, é um momento da gente começar a ter um diálogo
minimamente cívico para a gente construir uma lei que seja favorável ao público, seja favorável aos autores e seja favorável, enfim, à sociedade em si. Ok? Todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Então, a gente ouviu Gustavo Anitelli. E agora, para continuar, vou passar a palavra para o Pedro Mizukami. Ele é pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, Direito, Rio de Janeiro, e vai agora e trabalha desde 2007 com pesquisas relacionadas a direitos autorais, pirataria e acesso ao conhecimento. Vamos ouvir, então, o Pedro. Obrigado, Fernanda. Obrigado, gente. Bom dia a todo mundo presente aqui. Bom dia, pessoal da internet. Eu fiz algumas anotações aqui, espero não esgotar meu prazo de 10 minutos aqui, tendo em mente todo o entusiasmo que foi gerado pela aprovação do Marco Civil e por toda a articulação que foi conquistada pela sociedade civil nessa etapa final do Marco Civil, que foi crucial para que a gente tivesse uma lei sancionada aqui nesse net mundial, né? Esse entusiasmo, é muito importante que esse entusiasmo ele não esmaeça, que ele continue rendendo frutos. Então, fiz algumas anotações aqui com base no que eu acredito são os pontos que são fundamentais aqui para o caminho que a gente tem pela frente. Em relação ao Marco Civil da Internet, né, a lei foi sancionada, mas a gente tem batalhas importantes ainda que precisamos enfrentar. A gente tem a batalha pela interpretação da lei, né, que já está se desenrolando, as TELs estão tentando interpretar os artigos referentes à neutralidade de rede de uma maneira que não necessariamente respeita o que a gente entende por neutralidade de rede. E há outros pontos do Marco Civil também que podem suscitar controvérsias de interpretação, e é importante que a gente fique bem antenado em relação a essas controvérsias. A gente tem a batalha pela regulamentação também do Marco Civil. Então, a luta continua nessa frente. Paralelamente, com a aprovação do Marco Civil, fica desobstruído o caminho para a discussão de outros dois textos que são muito importantes e que devem ser pensados como se fizessem parte de um ecossistema que tem muitos momentos, muitos pontos de interface e de sobreposição. Tem o anteprojeto de proteção aos dados pessoais, que é muito importante acompanhar esse processo, pressionar para que a lei seja efetivamente enviada ao Congresso, ainda está no Ministério do Planejamento, da última vez que eu chequei. É crucial que essa lei chegue ao Congresso e é crucial que a gente acompanhe o desenvolvimento desse processo para que a gente tenha uma lei robusta de proteção a dados pessoais. E a gente tem a famosa reforma da LDA, né, que é um processo também muito longo, que tem se desenvolvido já há bastante tempo e que tende também a ser desobstruído, né, com a gente aprovando o Marco Civil e com o envio do APL de dados pessoais para o Congresso, né. Provavelmente, acho que é pouco provável que isso aconteça esse ano, ano de eleições, tem Copa do Mundo, etc. e tal, mas é importante prestar muita atenção no que vai acontecer, porque vai ser uma guerra bem sangrenta. Paralelamente, isso são os pontos mais visíveis, né? Essa é a ponta do iceberg. Muita coisa também acontece que tem pouca exposição na mídia e que não chama muita atenção e que vale a pena acompanhar. E aqui vale a pena fazer uma parte, né, sobre a dupla personalidade que eu e o Pablo Hortelado do Gipopai, o Jorge Machado do Gipopai, exercemos durante os 2 últimos anos, que a gente foi conselheiro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, né, o que pode parecer um pouco estranho, mas faz sentido. Vamos lá. 2 anos atrás, o então presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que é chamado nos corredores informalmente de Conspira, né, é o apelido informal do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, resolveu abrir a participação ao Conselho a entidades da academia e a entidades que pudessem representar uma pauta de interesse público em propriedade intelectual. Esse foi um momento muito importante na história do Conselho, que até então era plenamente capturado pela indústria. Aliás, ele foi criado por pressões da indústria, de direitos autorais, da indústria de patentes, do lobby de propriedade intelectual, ao término de um processo que teve como ponto central a realização da CPI da pirataria no Brasil, no começo da década passada, né? Então, formou-se esse conselho, que é um conselho que funciona dentro do Ministério da Justiça, do qual fazem parte vários representantes de ministérios,
e representantes também dos setores industriais. E até aquele momento não havia nenhuma cadeira aberta à academia, não havia nenhuma cadeira aberta à sociedade civil, e foi uma conquista importante, ainda com todas as dificuldades que são proporcionadas pelo arranjo e dinâmica de forças que existe dentro do Conselho. Você tem vários setores, você tem o pessoal de marcas, tem o pessoal de patentes, tem o pessoal de direitos autorais, indústria farmacêutica, há pontos de sobreposição entre o que esses setores defendem e há pontos de divergência também e há disputas, né, por espaço na ordem do dia do Conselho. Então, começamos a acompanhar o Conselho e testemunhamos muitas coisas interessantes que a gente ainda precisa sentar para escrever com mais, um pouco mais de calma. Mas algo muito assustador aconteceu no começo desse ano, quando, de surpresa, o Ministério da Justiça resolveu eliminar as cadeiras da academia do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Então, tanto o GPOPAI quanto a FGV não tiveram seus mandatos renovados, o que é normal, né, se você pensar que é necessária uma rotatividade, né, é bom que instituições diferentes ocupem as cadeiras e que deem essa rotatividade que areja um pouco o funcionamento de um conselho como o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Porém, o que aconteceu nessa transição foi que simplesmente ignorou-se a conquista, né, da gestão anterior do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e simplesmente eliminou-se das cadeiras de conselheiro a participação da academia. É engraçado que, num evento, né, como o NET Mundial, em que está se discutindo o multissetorialismo, o próprio Ministério da Justiça mande um sinal contraditório, que é a eliminação de um setor inteiro do Conselho, né, que é a academia, que deveria participar e deveria acompanhar e deveria fornecer uma visão ali dentro do Conselho, que não é uma visão estritamente de interesses privados, não é uma visão estritamente da defesa do lobby de uma empresa específica ou de um setor de empresas, que é o que acontece no Conselho atualmente. E esse Conselho, que já existe já há um bom tempo, vai completar 10 anos, ele não tem um acompanhamento da sociedade civil, pouca coisa que acontece dentro do Conselho é divulgada para fora. E eu vou dar um exemplo aqui. A gente esteve muito próximo, em 2008, de ter um sistema de resposta graduada no Brasil, né, de 3 strikes. Como isso teria acontecido? Não por vias legislativas, mas por vias de acordos entre atores da própria indústria. Ou seja, qual é a estratégia, né? Legislação demora muito tempo para ser aprovada, como a gente pode testemunhar pelo Marco Civil. Exige um debate público, exige você ir ao Congresso, exige audiências públicas. A estratégia, que é uma estratégia que ainda é operante, é de pegar os setores industriais, que são os setores que realmente estão aí na ponta, né? Por exemplo, as teles que podem cortar sua conexão de internet, os próprios detentores de direitos autorais que podem enviar notificações para as teles, e tentar fazer com que essas entidades entrem em acordos privados. Então, a gente pode chamar isso de privatização do combate à pirataria, né? Que é uma trilha paralela a todas as tentativas de se restringir acesso ao conhecimento por meio dos direitos autorais que a gente observa no legislativo. Isso é pouco documentado, e é muito importante que a sociedade civil passe a acompanhar mais esses debates, exija do Ministério Público, do Ministério da Justiça, mais transparência, e que isso, de fato, que eles consigam sentir essa pressão que existe. Em 2008, então, a gente teve uma série de reuniões, né? Eu não fazia parte do conselho naquela época, mas conseguiu-se bloquear essa tentativa de estabelecer um sistema, ainda que entre entidades privadas, né, de resposta graduada, que não ia terminar com a desconexão, mas ia terminar com uma sanção de redução da banda do consumidor, né? Conseguiu-se contornar isso a partir da ação do Ministério da Cultura, que estava capitaneando o grupo de discussão, e do DPDC, que agora é a Senacom, que emitiu uma nota técnica muito precisa, indicando os pontos em que aquela proposta violaria os direitos de privacidade dos usuários e dos consumidores. Isso também sem levar em consideração os pontos de legislação do direito do consumidor, como a Veri bem lembrou, que tem interseções muito nítidas com propriedade intelectual e muito mais ainda com o contrato de banda larga que você assina, né, para receber acesso à internet. Então, essa tentativa foi bloqueada, mas ainda permanece latente no Conselho essa estratégia de você pegar entidades da indústria, associações que representam classes e setores industriais, e tentar forçar algum acordo. Ou seja, o que se tenta fazer é utilizar o Estado como um agente intermediador de acordos entre partes privadas, e daí, num sistema inteiramente privado, você não tem devido processo legal, você não tem contraditório,
e você está à mercê dos agentes que vão executar a lei. Tudo bem, a lei não, desculpa, os arranjos privados, né? Ato falho, porque esses arranjos acabam operando como se lei fossem. Então, isso é muito perigoso, isso exige muito acompanhamento. Esse é um ponto. Atualmente, eles deslocaram a atenção um pouco dos intermediários de conexão e estão tentando atacar outros intermediários do ecossistema online. Eles estão tentando focar agora nos meios de pagamento. E se soa familiar essa proposta, é familiar porque ela estava contida no SOPA. Né? O SOPA tinha uma proposta de lei que foi derrubada nos Estados Unidos, tinha dispositivos que atacavam justamente os meios de pagamento. Então, mais um intermediário aí que está no processo, que pode ser atacado e que pode acabar... se eu tenho uma conta, às vezes, num site e vendo produtos, às vezes tem um produto ali que é considerado legal, alguém manda uma notificação e minha conta inteira é cancelada. Então, tem problemas aí muito nítidos, tanto para os fornecedores, tanto para os consumidores. E o que o pessoal está tentando fazer agora, e quem está capitaneando esse esforço, a indústria do software, o que eles estão tentando fazer é arranjar maneiras de que o Ministério da Justiça, via Conselho Nacional de Combate à Pirataria, intermedie esses acordos privados. Se vão conseguir ou não é outra história, mas que a tentativa existe e é forte, precisa ser derrubada, ela precisa. Depois dos intermediários de pagamento, eles pretendem ir atrás das redes de publicidade online. E daí se fecha o cerco. Você tem intermediário de pagamento, publicidade online e conexão, e o ecossistema de internet está dominado. Outro ponto. Há um lobby muito agressivo, principalmente por parte da indústria cinematográfica, em relação a direito penal. A gente tem uma lei, atualmente em trâmite no Senado, que procura reformar o Código Penal. E o lobby de PI está atuando muito agressivamente para tentar aumentar penas, criar novos crimes e transformar todas as infrações da propriedade intelectual em infrações de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Que o Ministério Público é forçado a oferecer uma denúncia, a iniciar um processo crime em relação a esses crimes, e existe aí uma transferência à figura do Estado também de arcar com todos os ônus do processo. Isso acontece com os parágrafos do artigo 184 da Lei de Direitos Autorais. Tá? Não seria uma novidade nesse ponto, mas seria uma novidade para outras infrações à propriedade intelectual. Na verdade, o interessante seria se todos esses crimes fossem de ação penal privada e se a gente estabelecesse o limiar mínimo possível, de acordo com o direito internacional, de acordo com o acordo TRIPS, para a criminalização de direitos autorais e resolvesse tudo isso como ilícito civil, na medida do possível. Essa seria uma solução mais civilizada para esse problema, ao invés de apelar direto para o direito penal, que é uma maneira muito drástica de lidar com esse problema. Então, é importante monitorar o que está acontecendo com a lei que reforma o Código Penal e com outras leis que também estão tramitando e que procuram também afetar esse sistema, o sistema de direito penal relativo à propriedade intelectual. É importante que a gente acompanhe que tenha, ao final, a produção de uma lei que seja justa. Isso é muito importante. Há disposições também sobre cibercrimes que merecem atenção. Então, eu gostaria muito de que o entusiasmo que a gente observou em relação ao marco civil se transportasse também para esses campos. Ainda na questão de acordos privados, o que o Gustavo levantou aqui é muito interessante e é muito urgente a gente também pensar no que está acontecendo com o mercado, porque o mercado ele vai se estruturando, ele vai se formando muito mais velozmente do que a legislação. Então, quando a gente está falando de reforma da Lei de Direitos Autorais, a gente está observando os contratos sendo executados, a gente está observando as cadeias de licenciamento sendo formadas e o consumidor ou usuário de materiais protegidos por direito autoral está na ponta e às vezes nem consegue enxergar toda a cadeia. Então, a gente passou de um processo que quebrou um pouco os processos de intermediação que a gente observava antes, gravadoras, estúdios, etc. E a gente já entrou, depois desse momento de ruptura, num processo de reintermediação. Não é que os intermediários não existam, os intermediários estão ali. E às vezes a gente nem sabe quais são os intermediários e o que eles estão fazendo. E é importante também lançar luzes para como o mercado está se estruturando. E arranjar pontos de contato, seja em associações que representam interesses setoriais ou órgãos do governo, para que a sociedade civil se faça ouvir também. Porque há questões de políticas públicas que são muito importantes e que estão acontecendo também atrás de portas fechadas, e é importante ficar esperto para essas questões. E, finalmente,
No âmbito internacional, a gente vai entrar, eu detesto utilizar essa expressão de maneira irresponsável, mas eu acho que ela se aplica aqui no caso. A gente passou por uma virada paradigmática agora, em 2013, com a aprovação do Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech é o primeiro instrumento internacional de propriedade intelectual, o primeiro tratado de propriedade intelectual que foca em direitos de usuários, nesse caso a comunidade de deficientes visuais e pessoas com dificuldades de leitura, né? Estabelecendo exceções e limitações aos direitos autorais para que essas comunidades possam ter acesso à cultura, possam ter acesso ao conhecimento. E com a aprovação desse tratado, a gente passou de fato por essa mudança de paradigma, ou seja, ao invés de você olhar exclusivamente para tratados e acordos que fortalecem os direitos dos detentores de propriedade intelectual, também olhar para outra ponta, que são os direitos dos usuários. Os usuários têm direitos, né? E é importante que isso seja reforçado e que isso seja concretizado em instrumentos internacionais que consigam ser traduzidos depois de legislação interna em legislação doméstica, né? Na mesma esteira, a gente tem uma discussão sobre um tratado de exceções e limitações para arquivos, acervos e museus, e também para a educação, né? Que vai ser também uma batalha complicada, porque já foi muito difícil, e aqui também é importante mencionar, além da indústria do mercado editorial, também a indústria cinematográfica, que dificultou bastante o processo de aprovação desse tratado. Já foi difícil argumentar que deficientes visuais devem ter acesso ao conhecimento, né? As pessoas não têm nenhum pudor em dizer que não tem, ou que o acesso já é suficiente, né? Então, isso já foi difícil. Muito mais difícil agora vai ser com acervos, bibliotecas, museus e com educação, ainda que a causa já inspire, né, acenda aquela luz imediata de que não, é preciso que a gente consiga garantir acesso ao conhecimento via essas instituições, e para esse tema específico, que é a educação, que é muito importante. A gente está falando de países, às vezes, que têm deficiências e déficits educacionais que são muito sérios e que podem ser transpostos também com um sistema mais justo de direitos autorais. Mas é difícil você discutir contra dinheiro, né? Voltando para a questão do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, às vezes nem o Pablo do Gipopai, ou o Jorge do Gipopai, nem a gente da FGV tinha dinheiro para acompanhar, pagar a passagem e ir até Brasília. Se é difícil levar alguém da sociedade civil e da academia até Brasília, não é muito fácil levar um lobista e um exército de advogados para Brasília. Aliás, eles chegam nas reuniões com um verdadeiro exército, né? E daí fica você sozinho. E eles moram lá também. A gente tem gente da sociedade de Brasília fazendo um trabalho importantíssimo também, mas é muito menos numeroso, né, o nosso exército, né, o exército do interesse público, do que os representantes de indústrias que têm realmente muito dinheiro, né? E essa musculatura financeira, ela se traduz numa orientação a políticas públicas que não necessariamente atendem ao interesse da população como um todo, né? É importante que esses setores sejam incluídos, é importante que todo mundo que tenha voz, que seja de fato multissetorial, mas não vamos cortar também a participação de determinados setores, como aconteceu agora, né? E basicamente essas considerações que eu tenho. Gostaria muito que essa força, né, que essa vitalidade continue. Acho que a gente passou por um momento de maturidade muito grande com o Marco Civil e a gente está pronto para passar por novas provações. Obrigado. Muito bom a gente ouvir o Mizukami no nosso debate sobre direitos autorais na era da internet. As perguntas já começaram a chegar, pode continuar enviando as perguntas. Eu vou passar agora a palavra para o Felipe Altenfelder, ele que é um dos fundadores do Mídia Ninja, editor do Mídia Ninja, faz parte do Fora do Eixo e organiza festivais de música independente pela América Latina. Então, estou passando a palavra, vamos ouvir o Felipe. Bom, obrigado, bom dia, boa tarde a todo mundo. Acho que a melhor forma de eu colaborar, né, com esse debate trazendo um pouco, como a gente fala bastante, as narrativas, né, do que a gente foi vivendo, né, na construção desses dois processos, do Fora do Eixo e da Mídia Ninja, e aí é claro que também pelo tempo focando, né, nas relações disso com as discussões de direito autoral. O começo do Fora do Eixo, ele é muito ligado, né, a um momento que o Gustavo cita também, ao tal do colapso da indústria fonográfica, né, quando eles, pagando jabá, conseguiam gerar resultados direto na venda do disco, né, e a venda desse disco era a principal fonte
de lucro desse modelo de negócio. E à medida em que isso vai ruindo, acho que tem um fato que é bastante simbólico nesse processo todo, que é o surgimento do Napster. Né? A hora que vem o Napster como uma possibilidade, aquilo não só era muito legal pela possibilidade de você se ver muito mais próximo das músicas que você gostava, mas em termos de uma possibilidade de consciência, né? Era muito interessante em relação às pessoas poderem começar a achar que elas tinham o direito, de fato, de absorver todo o conteúdo que elas achassem que fosse interessante. A indústria, naquele momento, para o plano deles, comete um grande erro, né, que foi processar o Napster, ao invés de ter comprado. Acho que se eles tivessem comprado o Napster naquele momento, as pessoas não teriam se visto diante da necessidade de multiplicar as formas de compartilhamento e talvez a indústria tivesse conseguido condicionar mais, né, o público a se manter pagando, né, pela música que é consumida a partir da internet. Só que eles não têm essa sensibilidade, isso acontece, explodem milhares de formas de compartilhamento e isso ajuda a catalisar o processo de falência do modelo de negócio que a indústria tinha até aquele momento. Acho que toma um certo tempo, né, para eles se reorganizarem ao entorno do direito autoral, né, além dessas questões, né, do ganho com a execução mecânica. Acho que se a gente pegar hoje para fazer uma análise em cima dos organogramas do ECAD, né, você vai ver que os quadros de diretoria são nomes que estão todos ligados, né, às grandes gravadoras e às uniões, né, dessas majors. Então é nítido esse arranjo que foi feito para que eles pudessem reocupar espaço no campo do direito autoral e continuar ganhando com essa história toda. Mas, para além dessa discussão específica do mercado da música, eu acho que tem uma reflexão muito interessante também num campo mais antropológico. É até legal o Alfredo estar aqui. Um outro fato muito marcante, mais ou menos desse mesmo período, né, foi quando o Ministério da Cultura colocou no site a logo do Creative Commons. Né, e acho que isso era algo que dizia muito naquele momento. Aquilo dizia respeito, né, ao licenciamento que aquele conteúdo postado naquele site estava submetido, né, liberado para download, para remix, para recombinações, mas aquilo também ia de encontro, de uma forma até subjetiva, mas muito interessante, com uma outra dimensão que estava sendo estimulada pelo governo naquele momento, que era a noção de tecnologia social. Né, você tinha uma interface entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, que começava a valorizar o saber popular, o conhecimento produzido fora da universidade, também como ciência, e você poder somar a noção de compartilhamento com a noção de tecnologia social, né, foi algo que foi o combustível de uma bomba que explodiu naquele momento em relação ao surgimento de diversas redes, coletivos. O Fora do Eixo é mais uma experiência em todo um ecossistema de um movimento cultural que se viu fortalecido, né, a partir do momento em que a gente entendia essa lógica de estar se compartilhando tecnologias sociais e, através disso, solucionando soluções comuns para desafios comuns em múltiplos territórios, né, que fazem parte de um país de dimensões continentais como o Brasil. Então, acho que várias lógicas foram estimuladas a partir dessa combinação, né? Lógicas de formação livre, lógicas de economia solidária, que possibilitaram as pessoas começarem a trabalhar, entendendo que o recurso humano, se sistematizado, podia ser algo que vinha a suprir um recurso em espécie, né, que sempre foi carente, deficitário no setor cultural. Então, acho que foi uma semente que foi plantada, né, que gerou frutos muito sólidos e que fazem parte até hoje, né, do ecossistema de redes e de coletivos que a gente tem no Brasil e que num evento como esse aqui, que a gente entra em contato com bastante gente de outros países, vê que é um dos ecossistemas de rede e ambientes, né, de cultura de compartilhamento mais vigorosos do mundo. Trazendo um pouco a reflexão pelo aspecto da mídia ninja, eu acho que é um caso que é bastante interessante também. Né, a gente já empoderado, já formado, né, a mídia ninja surge depois de 5, 6 anos de trabalho no Fora do Eixo, né, então essa lógica já era algo que estava bem orgânica, né, para o nosso movimento. Então, quando a gente lança a página e começa a produzir os conteúdos,
né, de novo, a gente procura também entender como que a gente poderia dar um passo além, né, daquele conteúdo estar sendo disponibilizado em Creative Commons. Né? Então, hoje, se você quiser usar uma foto, um vídeo ou um texto, qualquer material produzido pela Mídia Ninja, ele é gratuito, ele está na licença, me falha o nome dela agora, mas para livre, né, recombinação. E a gente somou a isso o que a gente entendeu naquele momento como dar uma cara de uma autoria coletiva. Né? Então, a assinatura dessas obras, desses produtos de linguagem, sejam fotos, vídeos ou textos, eles são todos feitos de forma coletiva como Mídia Ninja. Em determinado momento, na nossa relação com a imprensa convencional, acontece algo que é interessante. E eles passam a identificar a Mídia Ninja como uma fonte. Né? A gente começa a receber e-mails e ser acessado para... podemos usar as fotos de vocês? Como é que vai ser isso aí? Vocês cobram, não cobram? E muito daquele projeto vinha também, né, da mesma forma como lá atrás, quando a gente começa o Fora do Eixo, você tinha uma crise de intermediário na indústria da música, que era uma dificuldade que gerava uma oportunidade, a gente vivia nesse momento uma crise parecida no mercado editorial e de comunicação. Então, a ideia de proposta de uma rede de comunicação vinha para dialogar com esse momento. E aí era bastante interessante que tinha uma disputa de imaginário que estava colocada. Né? O movimento mídia livrista sabe da dificuldade que ele mesmo tem há muito tempo de conseguir fazer um diálogo para além dos já convertidos, das pessoas que já acompanham o movimento. Como dialogar, né, com os desorganizados. Então, em determinado momento, a gente entendeu que, taticamente, conseguir hackear e penetrar os espaços de conteúdo da velha mídia era um caminho válido, né, para esse plano. Então, a gente libera esse conteúdo, sem cobrar também desses veículos, mas colocando essa assinatura coletiva. Então, em espaços de mídia, onde normalmente a produção de conteúdo independente era descrita como produção de um cinegrafista amador, né, acho que a gente conseguiu colaborar no sentido de transformar isso e legitimar aquilo como uma ocupação de espaço de um veículo independente. Né, a Mídia Ninja estava lá naquele primeiro momento, mas é algo que pode também, e foi o que aconteceu, inspirou e estimulou muitos movimentos que viram que era possível essa lógica, e não à toa a gente tem hoje uma possibilidade, né, de o Malini, por exemplo, quando faz a sua apresentação dos gráficos, e ele mostra os diversos coletivos que estão cobrindo ou dialogando com esse momento de manifestação, e ele chama aquele arranjo de a nova grande mídia. Né? Você somando a produção de conteúdo e a influência nas redes do Ninja, do Rafuco, da Dilma Bolada, da revista Fórum, do Outras Palavras, da Agência Pública, do próprio CNI, do Mídia Coletiva do Rio, do Nova Democracia e vários outros nomes que eu poderia ficar citando aqui agora, esses atores atuando em conjunto conseguem hoje, em determinadas pautas, entrar com uma força, né, que faz luz à mídia mainstream e se tornam vetores fundamentais de algumas conquistas públicas, né, que a gente vem assistindo. Acho que o Marco Civil é um exemplo, onde essa narrativa conseguiu atingir esse tipo de vigor. A greve dos garis no Rio foi um exemplo desse sentido. O próprio movimento de resistência que está rolando agora com a ocupação da Telerge. Então, eu acho que é um campo onde a gente consegue, flexibilizando a natureza do pensamento em relação ao direito autoral na comunicação independente, isso leva a uma soma de esforços que é bastante interessante e, como eu falei, né, consegue, quando necessário e quando a gente está de fato sintonizado, fazer luz à grande mídia e, portanto, ser uma ferramenta direta de democratização de um campo que a gente sabe onde a gente ainda vive, né, sob o regime de um grande monopólio e que a gente precisa continuar lutando dia a dia para quebrar. É isso. Obrigada. A gente ouviu o Felipe Altenfelder, ele que é um dos fundadores do Mídia Ninja e faz parte do Fora do Eixo. E agora, para encerrar esse período, essa primeira parte aqui de apresentação, eu vou passar a palavra para o Alfredo Manevi, que foi secretário executivo e secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, é hoje o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Cultura. As perguntas estão chegando, pode continuar, daqui a pouco a gente já vai passar para eles. Bom dia, quase hora do almoço, enfim, vou
direto a um ponto que me interessa muito ressaltar nessa discussão há algum tempo, e eu acho que nesse momento de celebração e de reflexão pós-aprovação do Marco Civil, eu acho que é a hora certa da gente futucar alguns temas que apontam para o que me parece ser a jornada a seguir, né? O processo que vem adiante. E eu colocaria assim, nos termos de uma questão mais ampla que a internet, mais ampla que a regulação e governança da rede, que é uma disputa geopolítica da cultura no planeta e é uma reorganização da produção de conteúdo, da produção de língua, da produção de valores, da produção simbólica em nível planetário, em nível global, e que, de certa forma, o tema do Marco Civil, a organização da internet, a regulação nos temas que o Marco Civil trata e que a Lei do Direito Autoral trata e que outras regulações deverão tratar, abordam, resvalam, mas que, se a gente não entende isso dentro de um marco mais amplo do que está acontecendo hoje no mundo, eu acho que a gente perde talvez o sentido mais estratégico dessa discussão, que é qual o papel que o Brasil quer ter nessa reorganização global de produção de conteúdo, de relação entre conteúdos, de relação entre povos, de relação entre nações, entre territórios de diversidade cultural, de diversidade artística, intelectual, política, democrática, nessa reorganização planetária. Do ponto de vista estrito da indústria cultural, e o cinema, que foi citado algumas vezes como uma das indústrias mais agressivas na disputa desse espaço, né, na tentativa de manter na internet a lógica do modelo de indústria cultural que prevaleceu no século XX, essa disputa está se dando hoje no mundo. Está se dando de maneira extremamente assertiva, e me parece que é preciso que a gente desenvolva uma maior lucidez política e econômica sobre essa disputa. Nos anos de Ministério da Cultura, eu participei de algumas reuniões onde esse lobby da indústria audiovisual e musical e editorial se dava no sentido exatamente de buscar manter ou ampliar seus espaços de mercado e de presença cultural no mundo. No caso do cinema, chegou a ser manifesto nos anos 90 o desejo da indústria norte-americana de ter 99% do mercado mundial, das telas de cinema do mundo, com a língua inglesa, com um polo de produção internacional e fazendo das indústrias, das outras proto-indústrias ou estruturas de produção, estruturas de formulação, meros resíduos desse arranjo internacional. Essa não é uma disputa de hoje, é uma disputa de pelo menos 100 anos, desde que a indústria cultural começou a se organizar. A internet permitiu uma grande desorganização desse jogo, permitiu uma grande oportunidade de que os países e povos se reposicionassem, construindo estratégias próprias e soberanas de desenvolvimento, e recolocou a possibilidade de cada país no mundo dizer até que ponto interessa ser um produtor de conteúdo, de ser soberano na constituição de uma estratégia própria, de se colocar nesse jogo e nessa disputa internacional de maneira soberana. A internet colocou de novo essa questão, talvez como nunca, talvez como uma oportunidade inédita, desde que a indústria se organizou lá atrás, e onde domínios foram assentados, onde marcos legais foram assentados, onde lógicas internacionais foram assentadas, e onde os países muito pouco fizeram para mudar esse jogo nesse período. Então a internet abriu essa caixa de Pandora, permitiu que essa discussão se recolocasse. Eu acho que o Marco Civil dá um primeiro passo muito importante em tratar de dois temas fundamentais, que é a privacidade e a neutralidade, mas eu diria o seguinte, que a grande briga está por vir. As grandes questões vão ser colocadas nesse próximo ciclo, e a gente vai precisar ter muita lucidez das camadas, não estritamente jurídicas, mas do ponto de vista social, cultural e econômico, do que está em jogo nessa reorganização. Me parece que um tema incontornável que a gente precisa começar a discutir de maneira mais detalhada no Brasil
é a questão da regulação econômica da internet. O que significa, do ponto de vista econômico, a economia subjacente na internet, que não está devidamente explicitada, quando a Anitel citou uma série de casos de modelos contratuais, são indícios, são pequenos indicadores de uma economia que deve ser cada vez mais explicitada e vir à tona para que a gente possa observá-la e ver todos os interesses e todos os elos da cadeia criativa, econômica, para que eles possam vir à tona e que a gente possa entender como essa reorganização pode incidir de forma, a meu entender, distribuir melhor a riqueza na internet, que é o grande tema que eu acho que o Marco Civil não trata. Ele trata sobre um aspecto, que é a neutralidade, mas tem um outro aspecto que diz respeito ao primeiro tema que eu falei, que é como se colocar nessa disputa global, como o Brasil não ser um mero consumidor de conteúdo, seja de que língua for, seja de que país for, mas ser um país que mande uma mensagem para o planeta, de que sua diversidade cultural, de que seu ecossistema de redes, seu ecossistema de criação intelectual e criativa é um ativo social, democrático e cultural muito importante para ser deixado à margem ou sublimado numa discussão, numa reorganização da economia das redes e na economia da internet. A discussão da economia ela vai ser decisiva para definir os muros e barreiras que a internet vai ter no futuro, se esses muros vão ser altos, se eles vão ser baixos, se eles vão existir ou não existir. Então, explicitar a economia é decisivo para que a gente possa enfrentar a questão do Brasil como um grande celeiro de diversidade cultural, de ambiente de redes, de produção de cinema, de música, de criadores, de produtoras, de todos aqueles que vivem, produzem e sobem o conteúdo na rede, de forma que a riqueza que passa pela rede possa também servir para financiar e viabilizar os que incorporam a rede com o seu conteúdo, sejam as redes como Fora do Eixo, sejam os pontos de cultura, sejam os cineastas, sejam os roteiristas, sejam os povos indígenas, sejam os usuários individualmente plugados na rede. Todos aqueles que produzem conteúdo, que agregam conteúdo, têm que ser parte da produção, da distribuição de riqueza da rede, porque a rede gera riqueza econômica. Como distribuir essa riqueza econômica é uma questão que não pode ser simplesmente colocada no binômio do ter copyright ou não ter copyright, porque é uma discussão muito simplória. Essa é a discussão do século XX. Esses termos nas quais a discussão está colocada hoje é um termo nos quais tenho a impressão que seremos derrotados se a gente insistir nesses termos, de ter copyright ou não ter copyright. O que nós temos que dizer é qual modelo nós queremos de distribuição de riqueza, qual o modelo econômico e o modelo de desenvolvimento que nós desejamos, qual o modelo de reorganização da riqueza da rede que vai viabilizar que a diversidade cultural, a diversidade intelectual, política e social, que a gente vê como grande ativo e vitalidade da rede, possa ser ativada para o futuro. Essa é a discussão que a gente precisa olhar de maneira não mais defensiva do que nós não queremos, porque isso já está claro, mas do qual é o modelo que nós queremos. Se não é esse, qual é? Qual é o modelo? Porque existe riqueza na rede, existe uma economia pujante, produto dos anúncios, produto dos provedores, produto das teles. Existe uma riqueza que trafega e a gente precisa dizer qual é o novo modelo. Eu acho que a gente deve agora, eu acho que o entusiasmo e a vitória extraordinária, importantíssima do Marco Civil, eu acho que a energia que isso deflagra agora deveria nos levar a concentrar energia nesse amadurecimento da discussão do ponto de vista social e econômico, da regulação social e econômica da rede. Eu diria que o Marco Civil corresponde à regulação passo 1, a regulação jurídica da rede. Agora, a regulação social e econômica me parece, o que completa essa obra e o que permitirá que o Brasil se posicione internacionalmente com uma voz soberana, para que a gente possa fazer as grandes disputas e mandar uma mensagem diferenciada nesse século sobre a nossa própria cultura, sobre a cultura do planeta. Eu não acho que a gente deve seguir e ambicionar entrar nesse jogo internacional com um objetivo de domínio, de hegemonia, de ditar as regras desse jogo, mas nós podemos dar o exemplo de que é possível criar um processo de regulação econômica e cultural que venha
a, assim como o Marco Civil, apontar o rumo de governança que permita à rede manter essa vitalidade, manter essa diversidade como ponto de partida e ponto de chegada. Sem regulação, não teremos isso está claro. E eu acho que a vitória do Marco Civil tem uma mensagem subliminar aí, fundamental. Subliminar não, mensagem muito explícita, de que sem regulação, nós não mantemos e não manteremos o que existe de mais importante na internet. É preciso ter regulação. E o primeiro passo foi dado. Agora é preciso ter uma regulação econômica da internet. E é preciso trazer os atores à mesa para que a gente discuta os termos dessa regulação. Porque no Comitê da Pirataria, no Conspira, parte dessa discussão pode ser feita. E ela tem que ser feita, e você tem toda a razão em defender que esse olhar seja o mais plural possível. Mas ali ela é parcial, ela tem que ser levada a uma mesa mais ampla, né, onde todos os elos da cadeia sejam colocados, inclusive o interesse público dos usuários, da diversidade cultural, do ecossistema de redes, para que a gente possa ter uma discussão a partir do interesse público. Porque aí não será um conjunto, aí seremos muitos, não será um conjunto de escritórios de lobistas, que é parte do jogo, da democracia, os lobbies do setor privado, que vão fazer pressão, sempre fizeram, continuarão fazendo, mas a gente terá condição de fazer essa discussão numa arena onde a questão será a seguinte: qual o papel da internet no projeto de desenvolvimento do Brasil? E qual o papel da internet no projeto do planeta que queremos? Né? E colocar os atores efetivamente numa discussão de organização de governança mais ampla. Eu acho que a gente está maduro para dar esse passo. Esses 10 anos de discussão deram uma lucidez, e o Brasil é ponta de lança, o mundo espera isso do Brasil. Mas eu sinto que tanto o governo como a sociedade precisamos dar um passo na maior lucidez sobre a dimensão econômica do que significa e do que está subjacente na rede. Isso tem que vir à tona, as informações do que trafega, do que gira. A gente precisa enxergar o bolo da riqueza gerada para propor um modelo de distribuição que seja justo. E do ponto de vista político, eu acho que tem uma questão que é decisiva para que a gente possa, e com isso eu termino a minha intervenção aqui, uma questão política que eu acho que é fundamental, que é uma armadilha que a gente caiu esses últimos 10 anos, que a gente não pode cair. No momento que estivermos à mesa para discutir um novo modelo de governança, que inclua a dimensão social e econômica, a partir dessa grande vitória que é o Marco Civil, eu acho que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar que se estabeleça uma confusão que foi inoculada e propositadamente difundida para embaralhar esse jogo e tornar mais difícil que a gente avançasse, que é misturar a indústria cultural com os autores. Eu acho que essa confusão, no momento em que a indústria cultural consegue recrutar os artistas e dizer que efetivamente é um bloco só, e a gente não consegue explicitar a complexidade desse jogo, e ser capaz, por exemplo, de dizer uma coisa muito simbólica do Brasil. Dizer, por exemplo, que João Gilberto, que talvez seja um dos grandes ícones da cultura, da música, da vida brasileira, e talvez em qualquer país civilizado plenamente tivesse superado as questões que estamos tratando aqui, certamente João Gilberto seria um autor que viveria da própria música, da sua própria criação. Não tem casa própria, porque até hoje na justiça luta por ter os direitos sobre suas próprias canções. E no momento que João Gilberto não está, ou os João Gilbertos, né, todos aqueles que se sentiram lesados, o próprio Gilberto Gil, que como músico também passou por isso, e também os roteiristas, os artistas, os criadores, não perceberem que eles são uma parte frágil e vulnerável desse processo, e serem representados nessa discussão pela intermediação da indústria, a gente perde uma parte importante dessa disputa, e a gente a gente cria um caráter binário, uma falsa dicotomia entre os criadores e os usuários, que torna essa batalha muito mais difícil do que ela já é, do ponto de vista político. E eu acho que nós cometemos esse erro em anos recentes, em aceitar, em não colocar essa complexidade à mesa e perdermos a oportunidade de deixar mais claro quais são os problemas da distribuição da riqueza no mundo digital. Então, eu queria lançar essas questões. Eu acho que é um momento de celebração, que a gente use essa celebração para enxergar com mais clareza
desafios ainda grandes que temos pela frente. Muito obrigado. Obrigada. A gente ouviu o Alfredo Manevi, que é o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Cultura aqui da Prefeitura de São Paulo. Foram altamente instigantes aqui as primeiras colocações dos nossos debatedores. Eu queria ver com a Busato se a gente já tem perguntas da plateia. E, enquanto isso, vamos ler algumas das perguntas que estão chegando da galera que está acompanhando via web. Então, perguntou para a Veria Limonte a quem caberia classificar as obras para uso educacional. A Veria, enfim, a gente sabe que ela, por mais que existam tecnologias que restringam as cópias, sempre haverá um hacker para romper o lacre. É a contribuição da Alexandra Peixoto. A Alexandra Peixoto ainda coloca, peer not to peer, provocação do Gil feita ontem. O Yuri Almeida pergunta, para o Gustavo Nitelli, qual a sua opinião sobre o financiamento coletivo da cultura? Enquanto aqui a gente já tem a Busato, está contigo. Vou passar a palavra. Boa tarde, eu sou o Gui Bueno, faço parte da rede Open Knowledge Brasil. Queria primeiro parabenizar pela mesa, que foi muito interessante. E tenho 2 pontos breves a colocar. O primeiro deles enquanto a gente aqui discute direitos autorais, propriedade intelectual e copyright, o Flickr do Participa BR está tirando fotos do evento inteiro e está publicando tudo em copyright. Eu sou jornalista e não estou podendo usar as imagens daqui. Entrei em contato com eles, imagino que seja um descuido e não tenha sido de propósito. Eles avisaram que isso foi alterado, mas, na verdade, só o conteúdo que for subido a partir de agora vai entrar com licença Creative Commons BY. Então, eu só queria deixar isso registrado. O segundo ponto a mesa está muito completa, representantes do setor público, representantes da cultura, representante da academia, mas, para mim, faltaram 2 assuntos. Como disse o Alfredo Manevi, é interessante a gente avançar nessas pautas. Faltaram 2 assuntos para mim que devem ser discutidos com muito mais cuidado e eu queria saber se alguém tem alguma colocação a respeito. Os assuntos são recursos educacionais abertos, ou seja, a abertura desse direito autoral para gerar diretamente uma educação de maior qualidade no país e, trazer a estrutura do software livre para a produção desse conhecimento. E o segundo seria Open Science, ou seja, a abertura da academia, que é uma das estruturas mais fechadas e justamente por movimentar tanto dinheiro em pesquisas, em periódicos, enfim. Queria saber se há alguma colocação a respeito e obrigado. Já faço pergunta agora? E a gente vai ter mais uma pergunta aqui da plateia. Tá. Bom dia, meu nome é Gabriel Romitelli, sou formado em Direito e sou músico também. E eu queria fazer uma contribuição rápida também, que parece que o eixo desse debate tem sido mesmo uma crise na indústria cultural, mas não só na indústria cultural. O Alfredo falou crise econômica, mas também não é só isso, uma crise política. E, no fundo, a gente passa por um momento de uma crise civilizatória mesmo. E isso é muito bom, isso é muito rico para a gente. E a internet tem um papel muito grande nessa crise, em ter gerado essa crise. Por exemplo, uma coisa que a gente tem visto muito, qual é o seu nome mesmo? Felipe. Ele falou bastante, a gente vê esse processo de valorização da colaboratividade e a gente sente a riqueza, a gente se sente bem participando colaborativamente em sociedade. E isso é completamente oposto do que a gente vive, do modo como a gente é educado desde criança a ser competitivo, a ser o melhor da sala, o melhor, entrar em primeiro lugar, ser o melhor competitivamente, excluindo os outros. Então, eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais colaborativa, em que a cooperação está sendo cada vez mais incentivada, e a cooperação, no fundo, é o modo que a gente se sente mais completo. Trabalhar em cooperação, em colaboratividade, a gente sente... É como se fosse uma relação familiar, uma relação fraternal, uma relação entre amigos. A colaboratividade, ela dá recompensas melhores para a gente do que a competitividade. Então, eu queria saber um pouco mais a opinião de vocês sobre isso. Ok, obrigada. A gente tem mais 2 pessoas. O Leandro
Depois... Sou Leandro, sou do Partido Pirata. Queria colocar 3 pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, eu pedi para falar um pouquinho mais sobre o aspecto internacional, né? O que é preciso mudar fora do Brasil para que a gente possa ter uma lei de direitos autorais aqui no Brasil mais evoluída? Quer dizer, não adianta ter uma lei que é o modelo ideal, sendo que fora do Brasil você tem outras limitações ligadas a direitos autorais, como o TRIPS e outros acordos, que não vai adiantar muito mudar aqui, pois você vai estar limitado por leis e acordos internacionais. Eu queria entender um pouquinho melhor esse ecossistema, falar um pouquinho mais sobre o que pode mudar lá e, na mesma viagem, se o Brasil pode, eventualmente, vir a liderar também esse processo, né? Não podemos pensar daqui a alguns anos em algo como um net mundial de direitos autorais, uma vez que é preciso colocar todo mundo na mesa para estar discutindo os direitos autorais. Um outro ponto que eu queria colocar é que é o seguinte: hoje eu falo que o YouTube é o novo ECAD, mas num outro aspecto. Eu trabalho com uma revista de música chamada DJ Sound. Nosso canal já está bloqueado, nós não podemos mais transmitir nada ao vivo via Hangout On Air. Por quê? Porque a DJ Sound, uma revista de DJs, costumava fazer o quê? Costumava, não faz mais, transmitir eventos ao vivo. Então, transmitimos a virada cultural ano passado, ao vivo, via 4G, e várias baladas. Não pode, porque o YouTube fechou acordos com gravadoras no mundo todo, onde você não pode mais executar músicas nos vídeos do YouTube. Então, se nesse bate-papo nosso tivesse tocando baixinho Madonna por 30 segundos, quando o Participa BR fosse subir o vídeo para o YouTube, ele ia ser derrubado. E acabou. Essa é a realidade hoje que você tem de direitos autorais por conta desses acordos mundiais. Aí que o YouTube, eu já perguntei para o YouTube isso, para o Google, e eles disseram: nós somos obrigados, não temos nada que podemos fazer para melhorar essa situação. E a última coisa, um pouco mais complicada, mas perguntar para o Pedro diretamente, que eu acho que ele deve saber mais. O Brasil foi contemplado ano passado com uma tal da retaliação cruzada em direitos autorais, né? Na ONU, nós ganhamos o direito de retaliar comercialmente em não sei quantos milhões os Estados Unidos através da quebra de direitos autorais. Eu sei que em janeiro teve uma consulta pública que quase ninguém viu, e ainda mais em janeiro, né, para piorar um pouco mais as coisas, quase ninguém viu. Eu quero saber, o Pedro, como está mais nessa área, se tem alguma autorização, se tem algum resultado da consulta, se o Brasil vai, de fato, utilizar a ferramenta ou não vai, porque é uma brecha importante para quem não está a par do assunto. A gente pode, por exemplo, só um exemplo, quebrar os direitos autorais de todos os filmes do Star Wars, se isso fosse útil, certo? E passar, porque nós temos esse direito. Mas isso pode ser usado para educação, pode ser usado para remédios, para coisas muito mais úteis. Então, é um tema importante que eu acho que a gente poderia ser também abordado. Obrigado. Obrigada. Vou ouvir mais uma pessoa. Aqui mais na frente, só isso. Obrigada. Meu nome é Marcos Peixoto, e eu acho que sou o mais velho aqui da sala, tenho 70 anos. Eu queria dizer o seguinte: eu venho meditando sobre esse assunto e publiquei um livro chamado Internetism. Can the Internet give birth to a new political system? Está na Amazon, quem quiser ler. Eu queria fazer uma pergunta e dar a resposta em 5 minutos. E encerrar. É possível alguém se tornar proprietário? É possível imaginar-se a apropriação da web? Alguém pode se tornar proprietário da web? A resposta é não. Ninguém. E a consequência é a seguinte: é a primeira vez na história da civilização que o ser humano cria alguma coisa que não é patenteável, não é apropriável, não pode ser objeto do direito de propriedade. A web. Ora, isso provoca uma revolução. Uma revolução. É o que o Marx dizia. Na base material da sociedade, algo novo vem que contraria o quê? O fundamento do sistema proprietário, que é o capitalismo atual. O capitalismo atual se baseia no sistema proprietário. E nós estamos vendo o quê? Uma luta de classes. Uma nova classe se forma. Quem são os membros dessa nova classe social? São aqueles que são alfabetizados nos códigos, nos algoritmos. E quem é a vanguarda dessa classe? São os hackers.
Como disse aquela menina aí no YouTube, sempre vai haver um hacker que vai quebrar o lacre. E é esse o problema. A superestrutura legal não corresponde mais à base material da sociedade, porque algo novo foi criado, que não é passível de se tornar objeto do direito de propriedade. Que não é passível de se tornar objeto do direito de propriedade. É uma novidade. E essa novidade só tem, segundo aquele professor americano de ontem, 25 anos. Segundo o meu cálculo, a partir do Tim Berners-Lee, o pesquisador do CERN, que deu a público a web, tem 20 e poucos anos, porque de abril de 93 para abril de 2013 são 20 anos. Então, todas essas discussões aqui são interessantíssimas, mas eu faria uma observação ao secretário adjunto. O raciocínio dele é bom, mas tem um probleminha. É uma mentalidade pré-internet que valoriza o Estado. Ora, frente às empresas rede, a economia das cadeias produtivas em rede, os estados e os chefes de estados não passam de meros senhores feudais a embaraçar o livre comércio de pessoas e coisas. Laissez-faire, laissez-passer, quase. Precisaríamos nos ressuscitar. E são essas tensões. Agora, dentro do Estado, sim, precisariam ver o pluralismo organizado para evitar isso que o rapaz falou, de ficar fechado no próprio Estado e ele ter que ir lá no Estado combater a indústria, que tem assento no Estado. Ora, esse é o modelo das agências reguladoras que os Estados Unidos já falaram. Todos os setores capturam as agências reguladoras, porque as próprias informações vão sair deles. É um modelo falido. Okay. Tem que haver outro modelo de descentralização das tomadas de decisão. Muito obrigado. Desculpe se me excedi, mas, se quiserem aproveitar, internetismo, e-book, Amazon, Can the Internet Give Birth to a New Political System? Ou então, no Facebook, a página Internetismo, que eu estou publicando um capítulo por semana. Este será o 7º capítulo. Okay. Obrigado. Obrigada. Fernanda, a gente vai só esclarecer a questão das fotos no Flickr e depois a professora Ivana vai fazer uma última. Tá saindo aqui? Marcelo Branco, então, que é um dos idealizadores de todo esse evento, Arena Net Mundial. Fernanda, só um esclarecimento. Quer dizer, não é o Flickr que vai dizer qual é a licença, somos nós, né? A organização do evento, a Secretaria-Geral. Todo o nosso conteúdo, ele é livre, né? Para cópia, distribuição, modificação, né? Inclusive as fotos, né? Então, todo o material, foi um erro ali na configuração do Flickr, a gente não, enfim, ali na hora de fazer rapidamente, né? E subir as fotos, não foi colocada a licença, né? Mas eles são Creative Commons, né, com liberdade para fazer o que quiser. E agradecemos o poder da rede de nos... Essa é a dinâmica da rede, né, tem bug, ajuda a corrigir os bugs. Então, obrigado aí por vocês nos alertarem, mas está claro, é uma decisão política da Secretaria-Geral, da Presidência, que todo o nosso material aqui é livre para distribuir, copiar, né, e modificar, desde que citado os autores. Tá? Obrigado, Branco. Agora, professora Ivana, última da plateia aqui, então. Serei rápida. Primeiro, eu acho que a gente acabou de sair de uma grande vitória com o Marco Civil para a internet. E eu acho que a gente tem que se perguntar onde está a reforma da Lei dos Direitos Autorais, que também foi uma superconstrução da sociedade que está, enfim, engavetada, parada em algum lugar. E ela é decisiva para a gente se atualizar de nós mesmos, né? Porque quando uma lei como a do direito autoral nos torna a todos, professores, usuários de música, criminosos, né? O que tem que ser mudado
é a lei e não as práticas sociais. Então, eu acho isso decisivo. Em relação aos recursos educacionais abertos, né, é fundamental hoje que a gente tenha uma política pública para essa produção, né, de conhecimento. Os livros, os professores hoje, enfim, né, eles estão financiados pela CAPES, CNPq, por uma quantidade enorme de agências públicas, e os nossos livros, enfim, caem na lei do direito autoral. Nós, quando publicamos hoje, né, enfim, não só não recebemos direito autoral ou pífio, e ainda, enfim, os nossos alunos não podem copiar os nossos próprios livros, ou seja, né, é algo radicalmente distorcido, né? E aí eu me pergunto também se as políticas públicas não poderiam incluir nos editais as licenças já, a exigência da licença para a circulação para fim educacional e cultural, que me parece que é a contrapartida óbvia, né? Mas os editais de filme, de música, eles não incluem o licenciamento, quase nenhum deles fazem menção à forma de licenciamento e a essa reserva, digamos, para o uso educacional e cultural. E sobre a questão da mídia hoje, eu acho que queria ouvir um pouco do Felipe Altenfelder sobre a discussão de quem, por exemplo, não é do grupo da própria Mídia Ninja, como é que vocês gerem essa questão do direito, né? A partir do momento que vocês têm uma assinatura coletiva, mas tem pessoas de fora que também publicam, né? Então, como é que isso se dá? E, realmente, se alguém sabe aonde está a lei da reforma do direito autoral, acho que ela é fundamental nessa mesa, e a gente não falou disso ainda, é isso. Valeu, professora, obrigada. Vamos lá, agora a gente pode fazer a rodada de considerações já respondendo, né? Então, agora a gente vai passar a palavra de volta para os nossos debatedores. Eu peço para vocês tentarem responder, né, a série de perguntas que a gente recebeu, enfim, fazendo já as suas considerações finais para a gente encaminhar, então, para o final dessa mesa de debate. Então, vamos começar com o Felipe. Alô. Bom, é isso. Pegando um pouco de tudo que foi colocado, no campo da formação livre, acho que tanto a experiência do Fora do Eixo quanto da Mídia Ninja, a gente buscou, ao máximo, desenvolver metodologias que a gente pudesse avançar nisso, né? Imagina, 5, 6 anos atrás, quando você estava começando um processo como esse, era difícil encontrar até literatura, né, que dissesse como montar um coletivo que dialoga com a economia solidária e forma redes. Então, sempre foi muito o império do empírico, né? A gente foi transformando dificuldade em oportunidade e avançando. E é claro que em determinado momento você dá um próximo passo. Com a noção de tecnologia social mais claro, acho que tem 2 palavras que se tornam chave: sistematizar e compartilhar. Então, a rede ia crescendo territorialmente, aquilo ia automaticamente gerando um grande banco de experiências, e a gente sempre se esforçou muito para sistematizar elas, ser o mais transparente possível em relação a elas e, dentro da própria rede, acelerar ao máximo esse fluxo de metodologia. Depois de um certo tempo, a gente entendeu que já estava organizado o suficiente para a gente enxergar dentro da própria rede uma universidade, uma dimensão que a gente chamou de universidade fora do eixo. E aí, com ela, a gente entendeu a possibilidade de ir para dentro da universidade convencional e fazer essa disputa, né? Então, você tinha linhas abertas através dos programas de extensão, por exemplo, né? E isso foi ajudando com que relações se estabelecessem com universidades no país inteiro e diversas experiências de possibilidade de projeto conjuntos, tanto do movimento social poder se utilizar a chancela da universidade, para disputar de recurso a posicionamento, quanto para ele também poder estar lá dentro e encontrando espaços onde ele possa pautar os processos de formação numa lógica menos acadêmica. O lance da crise civilizatória e misturando um pouco com a colaboração que eu posso dar em relação ao panorama internacional, que acho que eu não trago nem a conversa tanto para o campo da lei e do direito autoral em si. Mas o que a gente tem percebido, entrando em contato com movimentos e com outros países, é que sim, você tem um processo de crise civilizatória muito forte sendo vivido, né, no chamado Velho Mundo. E é muito interessante que na América Latina a gente está meio que num fluxo contrário, né? A gente está terminando agora um ciclo de 500 anos de colonização, então a precariedade é o nosso habitat natural.
né? Então, a capacidade de você ser criativo, solidário, generoso, colaborativo, ela se intensifica muito quando você tem que transformar um cenário onde a escassez é o que está colocado. E é muito interessante agora que no cenário internacional, esse cenário de crise é uma novidade para eles. Então, acho que é muito interessante perceber o quanto que essas tecnologias sociais que foram desenvolvidas nesse contexto funcionam muito bem para problemas que estão sendo vividos pela primeira vez em algumas realidades da Europa ou até mesmo nos Estados Unidos. Então, acho que isso dá uma oportunidade bem interessante para que vários debates possam começar a ser pautados a partir dessa lógica colaborativa que já é orgânica, né, na América Latina. A pergunta da Ivana é bastante simples, né? Acho que quando a gente começa a experiência da Mídia Ninja, ela era um canal que uma equipe produzia aquele conteúdo, né? Ela vinha de um ambiente de rede, portanto avançaria naturalmente para essa vocação, e pela visibilidade que ganhou, acabou se transformando também numa plataforma, né? Que a gente trabalha bastante para que seja uma plataforma cada vez mais comum e acessível para outros produtores de conteúdo independentes, sejam pessoas e coletivos. E aí eles, quando utilizam a plataforma, têm total liberdade de escolher como eles querem trabalhar em relação à assinatura. Então, direto a gente posta ensaio de foto assinado pelo fotógrafo, vídeo creditado pelo coletivo que fez, texto assinado pelo autor que escreveu, mas entendemos que, estrategicamente, quanto mais a gente conseguir também fazer uma defesa desse processo de autoria coletiva para esse nosso trabalho de narrativa independente, jornalismo e ação, a gente vai conseguir uma incidência com mais força. É isso, tem que ser rápido nesse segundo round. Foi. Obrigada, Felipe. Anevi, passa a palavra. Obrigado pela oportunidade de estar nesse debate fantástico. E, bom, nessas últimas palavras eu queria dizer o seguinte: eu acho que volto e reforço uma percepção de que o que está em jogo nesse momento é discutirmos a qualidade do projeto de desenvolvimento do Brasil no mundo, e a internet e a forma pela qual o Brasil vai se colocar diante da seguinte opção: desenvolvimento com diversidade cultural, com aprofundamento democrático, ou desenvolvimento como inclusão, produção de riqueza, mas desconsiderando essas outras variáveis que países do mundo que se desenvolveram, colocando entre aspas, abriram mão nesse processo de construção democrática e de geração de riqueza. Eu acho que a discussão do Marco Civil, a discussão da internet, da lei do direito autoral, está exatamente nesse ponto, porque ela mexe no centro, no âmago, da forma pela qual o Brasil vai organizar as relações de poder e as relações sociais e as relações de direito entre entre os cidadãos que pensam, criam, formulam e se incorporam nessa rede, e as forças econômicas que estão presentes nessa rede do Brasil no mundo. Acho que eu não consigo conceber a gente discutir hoje a internet nos termos que eu diria quase ingênuos de imaginar que a rede é uma rede livre. A rede é uma rede povoada de interesses econômicos, é uma rede já, em grande medida, determinada por uma série de formas de organização privadas que já demarcam a forma pela qual essa organização se dá. E na hora que eu falo da defesa de uma presença de uma política pública, do papel do Estado, regulador, de formulação de uma política pública, a partir, é claro, de uma mobilização da sociedade, eu estou falando do Estado garantidor de direito. É desse Estado... Opa! Uma interferência. Eu estou falando do Estado como garantidor de direitos, né? É desse Estado que a gente está falando aqui. Eu acho... O companheiro que escreveu o livro sobre a internet, que, enfim, escutei as suas considerações com maior respeito, mas me permita também discordar. Eu acho que não dá para a gente conceber a internet de maneira tão ingênua como se as forças privadas e livres que ali operam fossem capazes de sozinhas criar um ambiente equilibrado, isonômico e libertário. Eu acho que está assim, a teoria Peraí, eu te escutei, respeite minha opção, minha possibilidade de te responder aqui, que é exatamente em resposta ao que você falou. Eu acho que não dá para conceber
a presença do Estado ela é fundamental, inclusive para garantir esses espaços de direito. Se a gente voltar a uma discussão de 20 anos atrás, de fim do Estado-nação, de que a história vai avançar pela livre e espontânea mobilização dos indivíduos, sem a presença de instrumentos políticos para viabilizar o direito, eu tenho a impressão que a gente volta para uma discussão as condições políticas para viabilizar, inclusive, o marco civil, com todas as contradições que isso tem, mas tanto é que o que você disse é muito próximo, por exemplo, do que o discurso que defende o livre comércio, o OMC, de não ter barreiras, de livre circulação, sem impedimentos. Isso é o discurso da OMC. Desculpa, mas é um radicalismo que chega na outro extremo. É mesmo, é isso, mas eu acho um erro. Acho que o discurso da OMC, o discurso do livre comércio absoluto, é um equívoco que não realiza direito. Esse é o ponto que eu acho que é fundamental. Da OMC, Bom, queria dar, nos minutos finais aqui, a resposta à sua... O debate sobre a Arena Net Mundial vai continuar quando a gente terminar a mesa. A gente vai poder continuar dialogando, esse é um espaço de diálogo. Mas em respeito ao pessoal que está nos acompanhando, e em respeito também à turma que quer almoçar para voltar para o debate das duas, a gente vai seguir aqui nas considerações finais e depois a gente continua a conversa aqui no auditório. Bom, eu queria no mais agradecer a oportunidade, agradecer as perguntas e ao debate que a gente teve aqui. Muito obrigado. Então, agora eu passo a palavra para o Mizukami. Então, gente, queria fazer alguns breves comentários sobre algumas das questões que foram levantadas aqui. Sobre REAs, Open Science e Open Access, acho super importante, acho crucial. E acho que poderia muito bem ser tema de uma mesa específica, né? Aliás, cada um dos três, né? Eu peço compreensão também com os panelistas aqui, com o tempo limitado que a gente tem, né, e com tanto de conteúdo partilhado que a gente tem, que é muito difícil também administrar. Né, mas, assim, super importante, super apoio, vamos nessa. A sugestão da Ivana, aliás, é justamente o tipo de sugestão que a gente tem que ter, que é concreta, bem delimitada, facilmente convertida em políticas públicas, esse é o caminho. Sobre hackers, muito importantes também, apoio, super legal, genial, nem todo mundo é. Posso até ser um hacker jurídico, posso ser um hacker social, posso ser um hacker, etc. e tal, vocês completem as qualificações. Né? Mas acho também um pouco ingênuo confiar em que o futuro está estritamente nas mãos dos hackers. Os hackers estão aí, os hackers são fundamentais, a gente tem que ter políticas públicas que deem apoio a um ecossistema aberto, né? de acesso e de remixagem, de transformação de conteúdo. A gente tem que olhar para o software livre e adotar isso como modelo de colaboração. Acho que tudo isso, aliás, a gente concorda. Esse é um debate já antigo. Né? A gente avançou esse debate já. Todo mundo concorda com isso. O que a gente precisa agora é viabilizar tudo isso. E, evidentemente, é óbvio que é importante ressaltar e colocar a discussão em mesa. Que eu gostaria de chamar a atenção para uma mesa que a gente vai ter, aliás, às 5 da tarde aqui sobre o Creative Commons, que a gente pode, inclusive, voltar a discutir esses temas. E é um debate contínuo, não dá para esgotar. Né? De novo, confiamos nos hackers, mas os hackers não são estritamente os únicos que estão ali nesse ecossistema, que é um ecossistema complexo. Né? É o ecossistema de produtor de conteúdo, é o ecossistema de intermediário, é o ecossistema de agentes do governo, que são muito importantes. Assim como a gente não pode falar entre copyright ou não copyright, direitos autorais ou não direitos autorais, não dá para falar em governo ou não governo. O governo está aí, assim como os hackers estão aí, assim como os acadêmicos estão aí, assim como os artistas estão aí. Está todo mundo aí, todo mundo precisa conversar entre si. Shemari, né? Muito importante o teu ponto sobre o YouTube. É justamente isso que a gente estava querendo dizer quando a gente fala de observar as forças econômicas, como o mercado está se estruturando e como é que esses processos de reintermediação estão acontecendo. Né? Porque as coisas estão acontecendo, o bicho está pegando, gente. Não dá para olhar e achar que os hackers vão salvar a pátria ou que o governo vai salvar a pátria. É um negócio que precisa de engajamento ativo. E foi isso que foi demonstrado com o processo do Marco Civil. Não adianta sentar na cadeira, né? Por o mais importante que seja ativismo de sofá é importante. Mas é importante para Brasília, é importante para Genebra, é importante ir para São Paulo, é importante ir para o Rio de Janeiro, é importante ir para eventos como esses, é importante conversar com as pessoas, é importante conhecer as pessoas, é importante fazer networking. Não dá para sentar na internet e tweetar estritamente. Tem que ter um engajamento ativo, tem que ter participação ativa. Pode ser uma participação acadêmica também. Você escrevendo artigos, você divulgando ideias, é uma participação ativa também. Mas é preciso se engajar
e se engajar diante das suas capacidades. Eu não consigo escrever código, né? Até fiz os cursos de Python, mas não consigo escrever código, né? Tenho um leve entendimento do que está acontecendo. E, aliás, a questão da web não ser patenteada é uma questão que vamos conversar sobre isso, porque, em primeiro lugar, a gente não está falando de patentes estritamente, e eu gostaria de chamar a atenção ao processo de padronização, né? Todo o processo de padronização técnica esconde por trás de si interesses econômicos e esconde por trás de si uma infraestrutura jurídica também. Então, essa infraestrutura jurídica é uma estrutura patentária, sim. Vamos observar o que acontece na ISO, o que acontece na W3C, o que acontece na IETF. Existem processos de padronização lá, existem comunidades técnicas que estão pagas também por entidades que praticam lobby de maneira técnica, né? Tem esse outro tipo de lobby também. E não adianta pensar que tudo é livre e tudo é permitido, que os hackers vão quebrar, vão violar tudo. Pode até acontecer isso, mas isso não é suficiente. A gente tem que resolver os problemas e tem que encarar os problemas de frente, né? E o problema de padronização e fóruns de padronização técnica é um tema opaco, é um tema altamente técnico, é um tema que você precisa ter um background muito forte, científico, acadêmico para discutir, porém, esconde por trás de si interesses políticos muito evidentes, interesses econômicos muito evidentes. E não adianta olhar para isso e achar que as coisas estão uma maravilha. Não estão, né? É importante entender como funcionam esses fóruns, né? Em relação à propriedade intelectual, o Brasil é líder, né? Não é como o Brasil pode liderar, o Brasil é líder. O Brasil foi líder no Tratado de Marrakech. O Brasil foi líder durante anos de resistência nos fóruns internacionais de PI, né? O Brasil é líder. O problema é que o Brasil tem que continuar líder, né? E a gente tem que também enxergar que existem pontos de participação, não são fóruns que estão também tão inacessíveis, né? Existem entidades da sociedade civil que têm, por exemplo, assento de observador na OMP, é o caso do GPOPAI da USP, é o caso do CTS da FGV, né? E apesar de que, se a gente reclama aqui para Brasília é caro e para Genebra é muito mais caro ainda, né? Existem instituições que estão lá, que conseguem fazer esse trabalho de Genebra. A Knowledge College International, KEI, vale a pena acompanhar o trabalho da KEI. Vale a pena acompanhar o trabalho de instituições, por exemplo, como a Fundação Carisma. Aliás, a Carolina Botero, da Fundação Carisma, está aqui presente no evento, não necessariamente na sala agora, acho que ela está na NET Mundial, mas é uma pessoa interessante de todo mundo conhecer, né? Existem entidades que podem fazer essa ponte, e inclusive podem ser vocês mesmos, né? Cria uma instituição, pleiteia a assento de observador, daí vê como é que faz para participar, como é que faz para arranjar dinheiro para ir, mas tem maneiras de... O problema é que você precisa pensar isso de maneira sistemática e de maneira pouco acomodada, né? Isso é um trabalho que exige muita dedicação, muito esforço, muito sacrifício, não é fácil e é importante fazer. Não adianta sentar e achar que as coisas vão espontaneamente se resolver, né? Sobre retaliação cruzada, não sei, Chamari, não sei. Muitas entidades participaram da consulta, não foi a primeira vez que houve essa consulta. O pessoal da Rebrip participou, o pessoal que luta por acesso a medicamentos, Fiocruz participou, nós participamos, o GPOPAI participou, a Universidade Federal de Santa Catarina participou, o JEDI que agora se mudou, né, para o Paraná. Todo mundo participou, né? O Alan da UFRJ participou também. E a gente está esperando respostas, não sei o que vai acontecer, né? Se vai acontecer alguma coisa, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, não sei, mas estamos aí esperando, né? Importantíssimo acompanhar esse processo também. Observem que são várias frentes que precisam ser estudadas com uma maneira mais holística, né? Mais abrangente, né? E vale a pena acompanhar, é gratificante no final das contas. E isso é um trabalho que vai somando de formiguinha, muitas instituições, muitas pessoas, muitos protagonistas, e no final das contas dá resultados como o Marco Civil da Internet, por exemplo, tá? E por fim, eu acho que o livro é muito interessante, o NetZen, Internetize. Não vou conseguir esperar para ler ele capítulo dia após dia. Vou esperar um hacker quebrar as travas de DRM da Amazon e disponibilizar o livro na íntegra e vou ler com atenção. Muito obrigado. Vou fazer aqui a fala final, bem rapidamente, dialogando com o Chemali e também com o Adriano, que debateram essa questão do YouTube e do remix. Temos ali um dos maiores rappers do nosso país, o Gog, brilhante, sabe o quão importante é o remix para a gente. Eu acho que está no remix exatamente a natureza da cultura humana, né? De recombinar os dados e reconstruir e fazer coisas diferentes
a partir de coisas que já foram feitas, né? Então, acho que é um princípio básico humano o remix, e sem dúvida alguma, uma nova lei de direito autoral tem que pensar com muito cuidado como que a gente formula esse processo. Dialogando também com a fala do Chemali e também com a fala do Manevi, que me antecedeu aqui, eu acho que esse novo momento de nós repensarmos como faríamos essa divisão econômica é central para a gente, enfim, pensar em novos modelos de negócio na net e também pensar em modelos que não obstruam os direitos dos usuários. Isso é muito central, né? Evidentemente que a lógica do mercado e a lógica do Estado são muito discrepantes, né? Enquanto a lógica do mercado é exclusivamente o lucro, que não garante direitos e nem acesso, por isso essa é uma discussão que nós já vencemos no Brasil, talvez há 12 anos atrás a gente tenha vencido no Brasil, mais anos, mas precisou de muita luta política para a gente vencer essa discussão no Brasil, livre mercado ou um Estado que garanta direitos e acessos. A lógica, se por um lado a lógica do Estado é essa, por outro lado a lógica do mercado só garante o lucro, né? E é por isso que nós precisamos do Estado. Agora, nós precisamos também pensar com muito cuidado o papel do Estado, né? Seja na hora que a gente formule leis, seja na hora que a gente formule política pública, né? Num Estado que está sempre suscetível às demandas do lobismo, dos advogados, ou daqueles que estão mais representados, próximos ao executivo ou legislativo, construir esse novo modelo de lei de direito autoral vai ser um troço muito complexo, sim, muito complexo. E nós vamos precisar ver como é que nós vamos fazer isso, né? Assim, eu acho que a divisão, antes, no início do governo Lula, eu lembro que a divisão era sociedade civil e iniciativa privada, era sempre assim. Agora, esses elementos estão completamente entrelaçados, assim. Eu não sei nem mais o que eu sou. Se eu sou sociedade civil, iniciativa... Tem lugar que eu estou enquanto empresa, porque eu tenho uma produtora, que é o Teatro Mágico, por exemplo. Mas, para além disso até, eu acho que nós precisamos construir um modelo, em princípio, que consiga dialogar e de alguma forma, remunerar aqueles que precisam mais, a gente consiga colocar centralmente o direito dos usuários e estabelecer políticas públicas que fiquem. Me incomoda um pouco, às vezes, a gente, sempre que entrar nesse tema, resultar em políticas públicas casuais ou iniciativas que, de repente, beneficiem eventos exclusivos ou, enfim, coisas específicas, e a gente não consiga desenvolver uma política pública que fique no Brasil, que seja capaz de dar condições, não incentivo, condições. Isso, no meu caso da música, isso é muito claro. Sempre falava isso. A gente precisa de menos incentivo, precisa de menos grana para fazer um disco, e nós precisamos de mais condições para conseguir realizar nossos shows, para conseguir ter espaços públicos que tenham sonorização, que tenho um público, ou aquele que tem menos público possa utilizar. Nós, e não só nós, a gente precisa de condições para todo mundo. É isso, obrigado, um abraço. Então, quero agradecer aos nossos debatedores, agradecer a Veridiana, explicar também, o Manevi já teve que sair para ir para a Secretaria Municipal de Cultura. Então, a gente está encerrando esse debate. Lembrando que a Secretaria-Geral da Presidência da República é o órgão que promove a participação social no governo federal. Todos esses temas que estão chegando aqui vão ser objeto lá de discussão interna. A gente tem um site agora, um canal de participação social, que é o www.participa.br, que é onde todo mundo pode incidir, colocar outros temas, outras demandas e apresentar a sua pauta para que a gente possa, internamente ao governo, começar a fazer esse processamento e dar as respostas junto com a sociedade civil, porque já ficou claro que sem pressão, sem mobilização, sem as ruas, as redes e a institucionalidade estarem juntas, as coisas não mudam. Então, é isso, quero agradecer a vocês e saudar a todos, lembrando que 14 horas estamos de volta.